Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa live do Quebrando o Silêncio, versão 2022. Com certeza, temos uma programação muito boa para esse ano. Teremos convidados muito especiais que vocês daqui a pouco vão conhecer. Para fazer essa abertura, está me acompanhando aqui o pastor Max Schwab, que é o presidente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no DF e em torno. Muito obrigada, pastor, por estar conosco. E já no início mesmo, gostaria de pedir para o Senhor, pedir a presença do nosso Pai Celestial nessa programação. Ok, vamos orar então. Querido e bom Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nesta tarde tão especial nós podemos nos reunir como igreja, como povo de Deus e qualquer um que esteja assistindo essa live para tratarmos desse assunto tão importante, tão relevante. Obrigado, Senhor, pelas orientações, pela maneira que o Senhor tem conduzido a nossa vida e também a tua igreja e que esta live, Senhor, possa verdadeiramente chegar no seu ponto essencial, que é nos ajudar a combater, de alguma forma, tratando do tema da violência, nós conseguirmos trazer um melhor ambiente para que as pessoas vivam e que, Senhor, o objetivo dela possa ser alcançado. Que o Teu Espírito esteja conosco, abençoando cada convidado que estiver aqui. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Max, esse ano é muito especial para o Quebrando o Silêncio, porque estamos de aniversário. Estamos cumprindo 20 anos do início do projeto. Então, temos visto que esse projeto tem crescido, as pessoas têm se engajado muito e estamos crescendo na conscientização, na informação para apoiar a nossa sociedade. Mas por que uma igreja tem que fazer um trabalho como esse? Qual que é a razão que a gente sente no coração que é importante esse projeto, pastor? Excelente pergunta, professora Anne. Primeiro, obrigado por essa iniciativa. Tenho certeza que Deus vai utilizar essa live e esse projeto para alcançar muitas pessoas. A Igreja Adventista ela tem muitos projetos. E alguns projetos são especiais e eles duram muito. Por quê? Porque eles são relevantes. Um projeto que já durou, que está fazendo aniversário de 20 anos, né? Era para ter um bolo aqui para a gente comer depois, né? Mas um projeto que dura 20 anos é um projeto que realmente nós percebemos que tem chegado ao coração das pessoas. É um projeto que tem ajudado as pessoas dentro de problemas reais, problemas que verdadeiramente são relevantes. E por que a igreja se engaja nisso? Eu acho que se existe algum tipo de entidade que precisa se envolver e quebrar o silêncio sobre esse programa, ou sobre esse problema, perdão, é a igreja. Por quê? Não é? Quando a gente fala de violência, a gente está falando de algo que nunca fez parte do plano de Deus, não é verdade? Então, Deus não criou o ser humano um ser violento. Deus criou o ser humano para ser completamente diferente do que muitas vezes a gente tem visto. Porém, a violência se tornou parte da natureza humana. Tanto que, quando você olha para a história, você não vai ver uma época em que não houve violência, né? Houve épocas que a violência era maior, outras vezes se atenuava, épocas de guerra, e épocas de guerras silenciosas, como a gente vive hoje, não é? Porque o tipo de violência que a gente lida, que a gente aborda, é uma violência silenciosa. É uma violência que muitas vezes não está diante dos olhos, não é? Então, essa questão, ela faz parte da natureza humana, portanto, ela faz parte dos problemas que nós temos como igreja e como sociedade. Então, a Igreja Adventista, ela chega. Por quê? Porque os problemas sérios que o mundo vive, a igreja precisa estar envolvida nesses problemas. Por quê? Porque da mesma forma que a gente identifica o problema como a violência fora dos planos de Deus, não é? O ser humano com Deus, ele não era violento. Não havia violência ao lado de Deus, mas um elemento estranho chamado pecado, que é o afastamento de Deus, fez com que as relações humanas e o próprio ser humano se tornasse um ser violento.
diferente de Deus, certo? Que Exatamente. no início era semelhante a Deus, com o caráter de Deus, e foi se diferenciando totalmente, né? Exatamente. Então, o ser humano, quando ele se afasta de Deus, naturalmente a gente começa a ter palavras como violência, palavras como abuso e tantas outras que nós conhecemos. Ela tem na sua raiz o quê? O afastamento do plano original de Deus, que era viver em harmonia. Onde Deus está, existe uma harmonia. Então, eu acredito, pegando aqui um texto bíblico, eu não posso deixar de mencioná-lo, Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra salvação, eu poderia traduzi-la como transformação. A Bíblia, ela é um livro que ela apresenta um Deus que transforma as pessoas, um Deus que transforma as realidades. E eu acredito, e o projeto Quebrando o Silêncio, querido amigo, ele busca de forma transversal dialogar com todo tipo de entidade, todo tipo de órgão, todo tipo de pessoas ou empresas, ou quem quer que seja, que esteja buscando atacar esse problema da mesma forma que nós. Então nós temos parcerias, vocês vão ver aqui nessa live as parcerias que a Igreja Adventista tem, porque estamos falando a mesma linguagem, porque temos o mesmo objetivo. Porém, nós acreditamos, isso faz parte da nossa crença fundamental, que o ser humano, quando ele conhece a Deus, ele é transformado. E um ser humano transformado à semelhança de Deus, ele é um ser humano menos violento. Ele é um ser humano que, de certa forma, não vai apresentar os problemas que nós estamos atacando. Então, professora Anne, o que eu diria nesse início dessa live é o seguinte: nós temos que fazer tudo o que for possível para atendermos emergências, para ensinar as pessoas, para mostrar às pessoas que elas não têm que viver subjugadas pela violência. Certo, não precisam, né? Elas precisam buscar ajuda, elas precisam quebrar o silêncio. Porém, eu não posso deixar de dizer que a solução real desse problema está em Jesus Cristo, está em conhecer a Deus, porque Deus é o quê? Deus é aquele que ele é o anti-violência, a antítese da violência está com Deus. Então as pessoas, da mesma forma que se afastaram de Deus e se tornaram abusivas, violentas e tantos adjetivos como esse, nós cremos que o processo inverso vai fazer as mesmas coisas. Pessoas, veja, eu preciso colocar, Deus não apresenta um plano de Estado para resolver o problema, apesar de que leis são importantes, tudo isso ajuda, contribui, mas Deus, o plano que a Bíblia apresenta é um plano de transformação de pessoas. De dentro para fora, certo, pastor? Exatamente, as pessoas são transformadas e nós acreditamos que uma sociedade justa, uma sociedade em paz, uma sociedade que não é violenta, ela é uma sociedade onde indivíduos, onde seres humanos transformados à semelhança de Deus, eles conseguem formar um ideal que a gente imagina que são os valores do reino do Senhor aqui. Obrigada, pastor, por explicar de uma forma tão clara a essência do espírito do Quebrando o Silêncio. E a essência do caminho certo para essa transformação, que começa em todos nós que precisamos começar a olhar para nós mesmos primeiro. E para isso teremos sempre a ajuda daquele que criou a gente, pastor, que sabe como funcionamos, que desenhou, que sonhou como deveríamos funcionar para sermos todos felizes. Obrigada por estar conosco aqui nessa abertura dessa programação versão 2022. E fique aí, não vá embora, porque daqui a pouco vamos ter convidados especiais e você vai estar assistindo uma live que hoje vai tratar violência psicológica. Fica aí conosco. Tem muita coisa legal acontecendo que você não pode ficar de fora. E sabe como ficar sempre informado em primeira mão? Seguindo nossas redes sociais. Então pega aí seu celular e anota. Tem Facebook para quem gosta, @Adventistas Brasília. Tem Twitter para quem é de falar em poucos caracteres. Tem também o LinkedIn para quem tem um perfil mais profissional.
que você gosta de vídeos e lives, tem o YouTube também. Mas se o negócio é o Instagram, a gente também está lá para informar você. E tem mais, a gente vai muito além também, viu? Muito além do ensino. Aproveite e siga @Educação Adventista Brasília e conheça a educação que transforma. Gostou? Vem com a gente! Obrigada por ficar conosco. Aqui estamos com 2 convidados muito especiais, que fazem parte dessa parceria que o pastor Max Schwab falou, que a gente tem unido forças para trabalhar em contra do abuso, da violência, para apoiar as pessoas que estão sofrendo. E estou falando do pastor Jeconias, diretor da ADRA, embaixador da Juventude para a ONU, e também da secretária da Juventude, que ela se chama Leila Ornelis. Obrigada por estar aqui conosco, por nos prestigiar com a presença de vocês aqui. Pastor Jeconias, eu gostaria que o senhor começara falando e nos contando por que o projeto Quebrando o Silêncio é importante para a ADRA, para a juventude e o engajamento da ADRA e do programa com a juventude, do engajamento desse programa nessas 2 instâncias. Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? É um privilégio a gente estar aqui nessa live tão especial sobre o Quebrando o Silêncio, tão desafiadora, né, professora Anne? Parabéns por essa live maravilhosa que a gente está tendo. Obrigada. Aqui. E assim, quero cumprimentar também aqui as mulheres, né? Estou aqui hoje representando aqui os homens no Quebrando o Silêncio, e a gente tem um papel muito importante nisso, mas parabéns pelo movimento especial. Aqui nós temos a professora Anne, que é a líder do Ministério da Mulher para a associação, e eu estou apresentando a professora Anne aqui para a secretária de Juventude, né, do Distrito Federal, a Leila Ornelas. A Leila não apenas é secretária da Juventude, amigos, mas também ela é formada em Direito, Educação Física, e ela é mentora de mulheres e criadora do projeto Grávida aos 45. Que maravilha! Que função, que responsabilidade maravilhosa. Que Deus continue te usando, né? E obrigada por fazer esse tempinho para estar aqui conosco. E por que, professora e amigos, é tão importante que a Leila esteja aqui hoje conosco, né? Ela não só tem um trabalho forte na juventude sobre o Quebrando o Silêncio, que hoje é uma lei no Distrito Federal, de autoria do deputado Delmárcio, e a gente já conhece isso, todo o trabalho que foi feito na Câmara Legislativa, mas ela hoje faz parte do corpo que executa, né, essas ações por meio da secretaria. Mas também traz uma história de superação muito grande nessa área do Quebrando o Silêncio. Então, eu gostaria de perguntar, dizer para a Leila se apresentar para a gente, e já pedir para ela dizer para a gente o que ela percebe do Quebrando o Silêncio, dessa questão da violência psicológica hoje, com as mulheres, com as adolescentes, a juventude, qual a visão? Fala para a gente. Seja bem-vinda. Primeiramente, boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, dividindo, né, esse momento. E muito obrigada, me sinto verdadeiramente honrada, viu? Pastor Jeconias, professora Anne, parabéns pelo esse projeto incrível que é Quebrando o Silêncio. Bom, essa questão da violência, né, com as mulheres, eu acho que é uma coisa que, infelizmente, a gente pode dizer que é cultural, né? Vem de muito tempo. Gerações, né? que levam para outra. Exatamente. E aí, professora, a gente precisa mudar, né, determinadas posturas, né? E o homem tem um papel fundamental nisso, né? Porque, às vezes, dentro de casa, as mulheres são violentadas, às vezes, com palavras, porque não é só um tapa que machuca, às vezes uma palavra machuca muito mais.
E quando nós estamos, e eu falo das mulheres, na adolescência, muitas, até a própria mãe violenta, às vezes, a filha sem saber, o pai violenta a filha sem saber, às vezes o irmão violenta a filha sem saber. Então, é geracional, né? E a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar e avançar, porque, às vezes, uma palavra lançada na vida adulta, aquilo se torna um grande problema. E aí, até a pessoa chegar nesse momento de entender e ressignificar essas dores do passado, é muito difícil, porque nem todo mundo tem a oportunidade de chegar e ter, às vezes, uma liderança, um pastor, ou alguém que puxe aquela pessoa e traga ela para esse entendimento. Então, assim, jovens hoje, eu me preocupo muito com isso, porque jovens hoje estão perdidos, porque faltam o quê? Falta, às vezes, a liderança. Né, das pessoas estarem ali pagando o preço por aquela pessoa. Né? E nós, lá na Secretaria de Juventude do DF, nós temos vários projetos e que a gente faz isso. Né? A gente leva o jovem para dentro desses projetos e ajuda capacitando, ajuda estendendo a mão, propriamente dita. E que bom, porque quando falta um bom modelo no lar, é preciso que alguém de fora, alguma outra, em outro nível, outra instância, possa mostrar o verdadeiro modelo a seguir. Sim, que são os verdadeiros anjos, às vezes, né? Às vezes, na rua, a gente pensa que só tem violência. Às vezes, na rua, como ontem, estive visitando um projeto lá em Samambaia, que é um centro de juventude, e a gente viu ali pessoas que foram resgatadas da rua, né? Da rua. Né? Um projeto desenvolvido boa, pela ADRA e pessoas resgatadas da rua que estavam sendo capacitadas com cursos de digitação, de cabeleireiro, de design de sobrancelha, e você dá uma dignidade para aquela pessoa que muitas vezes estava perdida, que foi violentada, que foi condenada, às vezes, pela mãe, pelo pai, dizendo, olha, você não presta para nada, e a pessoa fica com aquilo na mente. Isso é uma violência. E aí aquela mulher cresce achando que ela realmente não presta para nada. E isso abre as portas para outras pessoas, se a pessoa não se autovalorizar. Sim. Outras pessoas, fica fácil para outros abusadores continuar o abuso, Sim. né? E assim, eu falo assim na condição de alguém que está aprendendo muito ainda sobre esse tema da vida, porque como a questão é geracional, como isso a gente vem aprendendo, sem saber. A gente, às vezes, pratica violência psicológica com as pessoas, inconscientemente, com os filhos, com as mulheres, e a gente não sabe. Repetindo algum modelo, né? Tem uma frase de Warren Buffett, né, que diz assim que os hábitos, eles são leves demais para serem percebidos e pesados demais para serem quebrados. Então, quando a gente faz parte de uma rotina ou de um movimento em que não se mentoria, como a Leila acabou de falar para a gente, não tem ninguém que abre os olhos, não tem ninguém para dizer. E o quebrando o silêncio é isso, né? É a gente dizendo o que é violência, sim, é a gente dizendo como denunciar, informando, conscientizando, ajudando. E como tratar, muitas vezes, aquele que viola, né? Aquele que, infelizmente, pratica violência. Exatamente. Psicológica, que eu acho que ela está... acredito, tenho certeza que ela está no dia a dia das pessoas. Muito normalizada. Exatamente. Eu fiquei curiosa, e eu imagino que você que está nos assistindo ficou curioso de saber a história de você. Conta para nós essa história de superação. Bom, professora, eu tenho uma história que eu me casei aos 36 anos. E quando a gente casa, a gente quer ter filhos, né? Normalmente é assim. E aí eu tentei engravidar por 10 anos. Eu fiz 2 fertilizações in vitro e tentei adotar uma criança, porque eu não conseguia engravidar. Eu vou resumir, porque a história é longa, mas durante a minha adolescência, eu cresci num lar que eu tinha um problema familiar, e eu vendo aquele problema na minha família, que é com um irmão, e a minha mãe, eu sempre vi ela sofrendo com aquela situação, e eu achava que filho era problema, eu achava que filho era pesado, eu achava que filho era um fardo. E aquilo ficou na minha mente, né? Então, eu era a filha caçula, né? Meus irmãos eram todos mais velhos, e aquilo ficou muito enraizado na minha cabeça. Isso não deixa de ser uma violência, porque eu era criança, eu não entendia, né? E aí, quando eu casei, eu tentando engravidar, eu não engravidava de jeito nenhum, os médicos diziam que eu tinha infertilidade sem causa aparente.
Mas, na verdade, a causa estava aqui dentro da Emocional. minha mente. Era emocional. E eu procurei vários médicos, e os médicos falavam assim, Leila, você não vai conseguir engravidar. Você não vai conseguir ser mãe, você já está chegando aí aos 45 anos. Então, eu fui em diversos médicos, né? E naquela ânsia, naquela busca por engravidar, pasmem, né? Na minha segunda tentativa de FIV, Deus falou comigo, falou assim, não é no momento que você quiser, é na hora que eu determinar. Mas eu, quando você está nesse aquele de desespero, você não entende. E aí eu imaginei assim, Deus não quer que eu seja mãe. Né? E eu acabei, de uma certa forma, desistindo, mas aquele desejo estava latente no meu coração. E eu ia para a igreja, eu ia para o altar, e eu colocava a mão no meu ventre, e eu falava assim, Senhor, eu sei que eu estou velha, mas eu quero tanto uma filha. E eu sempre pedi isso a Deus. E nessa tentativa, nessa busca, na tentativa de adoção, porque eu não consegui fazer as fertilizações, né, não deram certo, eu também sofri violência, porque na vara da infância, conversando com a psicóloga, ela chegou para mim e falou assim, Leila, você não está preparada para ser mãe. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a filha que você quer adotar é filha da craqueira da rodoviária. Então, isso também é uma violência. Imagina, se eu vi isso, que você não está preparada para ser mãe, porque a filha que eu quero adotar é filha da craqueira. Eu saí daquele dia, daquela vara da infância, daquele momento ali com a psicóloga, extremamente abalada. Eu falei, Senhor, eu não sou digna de ser mãe. O que está acontecendo comigo? E eu, de uma certa forma, desisti. E nessa busca, em 2017, eu fui fazer uma cirurgia da vesícula. Eu estou resumindo bastante. Eu fui fazer uma cirurgia da vesícula e um mês depois eu voltei no médico para refazer um exame, para ver como eu estava. O meu médico me solicitou um exame de sangue. E eu já estava com 45 anos. A probabilidade de uma mulher engravidar naturalmente aos 45 anos é 0,1% de chance. É raríssimo. E naquele dia 17 de agosto de 2017, eu fiz o exame de sangue para ver como eu estava pós-cirurgia da vesícula. E o médico me liga e fala assim, Leila, você já viu o seu exame? Eu falei, não vi. Aí eu falei, por quê? Achei que eu estivesse com câncer, devido a tudo que eu tinha passado, os remédios que eu tinha tomado para fertilizar e não tinham dado certo. E ele falou, Leila, você está grávida. Aí eu falei, como assim eu estou grávida? E o interessante é que a gente só vai juntando as peças depois. Eu engravidei um mês depois de ter entendido as minhas dores do meu passado, ressignificado minhas crenças limitantes. Por quê? Porque eu cresci, né, e num lar disfuncional, achando que filho era problema, e só depois que eu entendi que eu precisava perdoar, que eu precisava avançar, que eu precisava mudar o meu mindset, que eu precisava perdoar, eu engravidei. Mas eu só fui perceber isso depois que passou. Olha que interessante, né, professora, como que a violência psicológica limita muitos sonhos que as pessoas têm no coração, né? Marca, deixa feridas. Sim. Que atrapalham no futuro que Deus, o presente e o futuro que Deus quer nos dar. Por isso, se você está pensando que está vivenciando uma situação de algum tipo de violência, talvez não sabe definir qual que é, o que está de errado, fica aqui conosco, porque, gente, vamos falar mais. Vamos falar do que é violência, o que é violência psicológica, como a Leila sofreu sem saber e marcou a vida dela, mas tem um caminho, uma saída, como o testemunho dela tão bonito, tão marcante, que me emocionou, como Deus foi te guiando para chegar a esse momento tão feliz. E agora tendo o desejo do seu coração cumprido diante de você, usufruindo a bênção. Obrigada, Leila. Obrigada, pastor Jeconias, por estar conosco. Que Deus continue com vocês. Vocês que experimentaram esse poder de restauração divino. No meio da escuridão que às vezes a gente tem que atravessar na vida. Não por escolha, às vezes por escolha também, né? Mas que Deus continue iluminando a vida de vocês. Amém.
e usando vocês para iluminar através da influência, do trabalho de vocês, da vida de vocês, para iluminar tantos outros que estão na escuridão, desejando um mar novo, uma porta nova para a vida deles. Amém. Obrigada. E você que está aí, fica conosco, porque daqui a pouco temos mais para você. Vamos fazer um tratado contra o silêncio. Contra esse silêncio que interrompe sonhos, que sufoca de culpa os inocentes, Que tranca as portas e as janelas da infância para destruí-la. Que devasta famílias onde ninguém pode ver. É sob o silêncio que o mal deixa marcas, mas o coração grita. Você pode ouvir? É no escuro que o terror se espalha. Abre a porta! Abre! Mas a luz prevalece, muito mais forte. É a palavra de Deus que ecoa e liberta do silêncio. E é essa palavra que nos envia, como agentes da liberdade. Porque histórias tão preciosas precisam ser protegidas. Porque aquelas que não podem se defender precisam ser ouvidas. Porque a infância machucada em segredo precisa agora ser restaurada. Vamos fazer um tratado que proteja a alegria. Um socorro para a família. Quebrando o silêncio em favor da vida. Estamos aqui de novo com você e duas convidadas especiais. A doutora Vitória, advogada, e a doutora Ana Maiara, também advogadas. Por que eu convidei duas advogadas? Porque a gente precisa saber algumas coisas práticas, técnicas, legais, do âmbito legal, jurídico. Precisamos saber, porque às vezes talvez você não está passando uma situação de abuso de nenhum tipo. Tomara que fosse assim com todo mundo, certo? Mas talvez se você não está passando, vivenciando, tem alguém do entorno seu que sim está vivenciando alguma coisa que não está boa, que vai ir crescendo, que vai se desenvolver para outras instâncias mais dolorosas ou piores, aunque nenhum tipo de violência faz bem. E eu gostaria de convidar a doutora Vitória a começar falando o que a nossa Constituição, as leis, o governo, o país faz por aquelas pessoas que estão sofrendo de algum tipo de abuso ou violência. Temos leis, temos algumas regulações, temos algumas entidades que podem ajudar, providenciar orientações, caminhos de saída, de solução para essas situações? Sim, Anne, temos. Eu agradeço o convite, tá bom? Claro, existe a lei geral, né, que é a Constituição, que rege todo e qualquer ato, enfim. E existem as leis específicas, que é aí que nós entramos. A gente vai falar muito sobre violências psicológicas, que foram, sim, e estão sendo muito bem cuidadas. O Estado brasileiro, ele, claro que é gradual. A gente entende que, conforme os casos vão aparecendo, o Estado brasileiro vai se adaptando aos casos, né? E, recentemente, em 2021, outubro de 2021, para ser mais específica, tem uma lei aí de apoio, que é a Lei 14.188, que é diretamente relacionada a essas pessoas que precisam, sim, de apoio, né? Essa lei, ela vem justamente no âmbito psicológico para falar assim, olha, você que está sofrendo violência psicológica, você tem, sim, como correr atrás do seu direito.
existem sanções também punitivas para essas pessoas que sofrem violência psicológica. Que antigamente tinha a Lei Maria da Penha, né? Ainda hoje também existe essa lei. Completou, semana passada, 16 anos. É uma lei muito específica, que abrange também, que dá esse direito às vítimas. E essa lei, ela rege aí as questões do direito da vítima em relação a patrimônio, violência sexual, violência moral, violência psicológica. Mas aí precisaria, sim, de uma lei mais específica em relação à violência psicológica, que muitas pessoas, muitas mulheres, muitas vítimas sofrem. E aí veio essa lei 14.188. Não sei se vocês já viram, mas existem propagandas de mulher propagandas nas redes privadas de mulheres que chegam assim com um código vermelho na mão, né? Eu assisti. Isso. E essa lei também abrange as empresas privadas, têm parceria com o Estado, justamente quando essas mulheres aparecerem lá com esse sinal, elas têm um apoio especializado, elas têm para onde correr, onde buscar. O representante comercial dessa loja, seja dessa entidade, vai direcioná-la até um local onde ela vai ter o apoio necessário, né? E, além do mais, é importante também mencionar o Código Penal, né? Porque, assim, a gente tem a Lei 14.188, a gente tem aí a Lei Maria da Penha, nós temos o Código Penal brasileiro, temos a Lei de Feminicídio. Então, o Estado brasileiro, ele gira em torno, realmente, ele está tentando, cada vez mais, todos os anos, se aproximar para uma equidade das mulheres, assim, sabe? Tentar realmente proteger o direito das mulheres. E também tem centros de apoio, que a doutora vai falar, né? O DISC, que as mulheres podem entrar em comunicação, pedir ajuda, 180, são questões importantes, assim, para a gente falar no geral. Que bom saber que moramos em um país que está procurando melhorar a condição da vida dos seus cidadãos e que está crescendo nessa parte, né? Em espanhol tem um ditado que não sei se existe em português, mas fala assim que o caminho se faz andando. Às vezes vão surgindo novas realidades, vai se generalizando situações e então o Estado que cuida cresce e avança nesses caminhos, né, de proteção, de cuidado da cidadania, né? E vamos supor, doutora Maria, Ana Maiara, vamos supor que eu estou sofrendo algum tipo de violência. Depois vamos falar no seguinte bloco o que é violência psicológica, porque às vezes nem sabemos direitinho o que é. Exato. E às vezes podemos estar mesmo sendo nós os agressores, né? E nem estávamos percebendo. Mas vamos falar no seguinte bloco. Mas vamos supor que eu sou vítima de algum tipo de violência psicológica, vamos falar. Sim. O que fazer? O que não fazer? Que poderia, porque às vezes a gente no desespero faz coisas que complicam mais a situação. O que eu legalmente devo entender que posso fazer, não posso fazer, não deveria fazer para não complicar mais a situação? Bom, essas vítimas que estão passando por esse tipo de situação, o que a violência psicológica é? Nada mais que uma agressão emocional, né? Então, são aquelas atitudes em que são atos que querem controlar a pessoa, vão constranger, vão humilhar, vão reduzir a autoestima dela. Então, muitas vezes, a gente realmente não sabe que está passando por isso ou até praticando. Porque, às vezes, um ato de você falar, olha, essa roupa não está legal, essa unha não está legal, você está querendo chamar a atenção de fulano, isso é um pouco de violência doméstica. Então, quando você está passando por isso, muitas vezes em relacionamentos, seja familiar, seja relacionamento amoroso ou até mesmo no trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda. E graças a Deus, né, vamos dizer que hoje as leis, o nosso governo, ele tem buscado agregar e dar esse apoio, abraçar essas pessoas vítimas de violência doméstica e violência psicológica também. Então, nós temos alguns programas que vão poder te ajudar, a amparar nesse sentido. E um deles é exatamente o que a doutora Vitória falou, é o programa do Sinal Vermelho contra a violência à mulher. O que é isso? Você pode ligar no 180, é um programa do governo federal, ele atende em qualquer hora, qualquer dia,
né? E não somente no Brasil, em 16 países do mundo, eles estão ali para poder receber essas pessoas que estão passando por violência. E falando do que a doutora Vitória falou, aquele sinal na mão, de que se trata? Porque eu vi, mas pode ter pessoas que não estão sabendo. Sim, exatamente. O mais legal desse programa é que há algumas instituições e alguns locais que estão já com pessoas especializadas e preparadas para poder receber. Então, muitas vezes, a gente está sofrendo violência e a gente não tem coragem de contar para ninguém. Então, o que a gente tem que fazer? Esse programa nos instrui a fazer um sinal vermelho ou na mão, ou num papel, a forma que você puder, é um X. E chega até esse local ou entidade que está vinculada a esse programa e aponte sua mão, abra sua mão, que aquela pessoa vai te direcionar ali para um local mais reservado, vai conversar com você e vai te ajudar a ligar para a polícia, a denunciar. E não somente temos esse programa, mas também temos várias entidades que dão-nos apoio para poder nos proteger nesse sentido dessa violência, como a Casa da Mulher, a Casa do Abrigo, que muitas vezes não é um local que vai receber a denúncia, mas está ali para proteger as mulheres que já estão numa fase muito superior de violência agressiva mesmo, né, violência física. Temos núcleos de referência de assistência social, assistência à saúde. Tem a nossa delegacia especializada da mulher, que está ali especialmente para receber as nossas vítimas, que não seja só de violência psicológica, mas física. E a psicológica, ela é o início. Ela é o início. Então, temos que se alertar, porque está ali para apontar, olha, pode vir muitas coisas piores, então vamos evitar? Vamos já pedir ajuda? Vamos pedir socorro? Eu queria sublinhar assim, pedir ajuda. E muitas vezes, para pedir ajuda, a gente se sente como amarrada. A vítima se sente amarrada, com medo. Não sabe o que explicar. Está num estado de, talvez, choque. Sim. Né? Então, fazer esse X vermelho na mão e mostrar para alguém que sabe como lidar, como te conduzir, como orientar. Isso é muito importante. Muito, muito. E o que evitar? Talvez não contar para aquelas pessoas que também tenham bons relacionamentos com essa vítima, que muitas vezes não vão acreditar naquilo que você está falando, mas pedir ajuda e tentar, ao máximo, guardar provas, prints de mensagens, áudios, tudo que você puder de prova, testemunhas que estão presenciando aquilo, porque muitas vezes é em 4 paredes e ninguém mais vai saber além de vocês dois. Então, o que você tiver de provas para guardar, para poder auxiliar a polícia nessa denúncia, a te proteger, inclusive é possível pedir uma medida protetiva, faça. Não esperem, não deixe prolongar essa situação. Muito obrigada, doutora Ana Maiara. Muito obrigada, doutora Vitória, por estar conosco aqui, nos dando umas dicas, umas orientações muito importantes para saber que você, se está sofrendo algum tipo de violência, não precisa ficar nesse lugar. Pode sair de lá, pode sair, tem portas para você poder sair dessa situação. E tem um governo que vai estar te apoiando, diversas entidades. E eu queria mostrar para você o que o Quebrando o Silêncio tem feito ao longo do tempo, nessa campanha de conscientização, que muitas vezes a gente não sabe. Eu estou sofrendo violência. Por quê? Porque não chegou a informação, porque não chegou a conscientização de alguma forma do que é violência. Fica aí conosco, assistindo algumas fotos do que o Quebrando o Silêncio faz todo ano para te apoiar, para te ajudar, porque desejamos de coração que você seja feliz e viva seguro.
Estamos aqui de volta com duas convidadas muito especiais. A doutora Simone, que ela é psicóloga, uma psicóloga maravilhosa, e a doutora Allen, que também é psicóloga, mas psicóloga da área educacional. Ela é psicóloga da área educacional da rede adventista de escolas e colégios adventistas aqui no DF e entorno. Sejam muito bem-vindas aqui nesse último bloco. Obrigada por estar conosco. E, gente, prepare seu coração, porque agora vamos ter mais conhecimento, mais dicas, mais coisas para te ajudar no dia a dia. Eu gostaria de perguntar para a doutora Allen. Conta para a gente, quebrando o silêncio, o que significa para a área educacional adventista? Primeiro, quero agradecer o convite. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Quebrando o silêncio para a educação. É um tema bem recorrente que a gente escuta muito nas nossas escolas, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos funcionários, dos próprios pais, de toda a comunidade escolar. Então, é um tema que precisa, de fato, não só no mês de agosto ser falado, mas durante todo um ano. Né? Tanto que a gente quer unir o Quebrando o Silêncio com o Setembro Amarelo, que é um tema também que fala da vida, da importância da vida. Então, é um tema muito importante, precisa ser falado constantemente. E assim, é importante trabalhar essa temática com as novas gerações, porque eu penso, muitas vezes, ou acho geralmente, as novas gerações repetem o modelo que aprenderam em casa. E esse modelo, eles acham que todo mundo experimenta, que todo mundo vivencia o que eles estão passando, que é normal. Porque virou comum. Mas quando é doentio, não é normal. Porque muitas vezes se torna normal porque eles aprendem em casa. Eles veem os pais fazendo. Então, eles vão simplesmente replicar aquilo com as pessoas que estão ao redor. Né? Então, é muito importante se falar, não só em casa, como eu falei, mas a gente sempre tem trabalhado na escola, na educação adventista, com escolas de pais. Porque, além da gente trabalhar essa inteligência emocional, né, que tem esses pilares da importância das relações interpessoais também com os colegas, é importante fazer escola de pais, orientar os pais de como eles vão trabalhar as emoções dos seus filhos em casa, dar sequência àquilo que é trabalhado na escola, e eles vão dar sequência em casa também. Então, é por isso que é muito importante orientar os pais também, nas escolas de pais, nas reuniões. Conta um pouquinho, Allen, o que, além de escola de pais, como vocês trabalham no projeto Quebrando o Silêncio com os alunos? Como é essa questão aí? Nós já começamos a trabalhar faz 2 semanas, esse projeto em sala de aula, principalmente com educação infantil ao 5º ano, que é uma área onde tudo eles aprendem fácil. E é muito legal porque as psicólogas, né, das 4 unidades que nós temos de inteligência emocional, já têm trabalhado esse tema com rodas de conversas. Além disso, elas estão preparando alguns murais em sala de aula e nos corredores, onde eles colocam ali, em forma de post-it, palavras que afetam, palavras que causam mal-estar, que causam algum tipo de dor. E lá vocês vão dar uma olhadinha aí em algumas fotos que elas irão colocar na tela. Um mural que eles colam ali as palavras que não são legais, que não podem ser ditas, faladas, que de alguma forma são ameaçadoras. É um tipo de bullying psicológico, que é a palavra que eles mais conhecem, bullying. E também, além disso, eles também estão aprendendo a utilizar as palavras legais, as palavras que eles gostam. Né? Vocês vão ver também algumas fotos aí das palavras, eles vão circular as palavras que são agradáveis de se falar e de se ouvir, que não fazem mal para os colegas. Né? Gostei muito, por quê? Porque o que virou comum sai fácil. E precisamos identificar para tirar da nossa linguagem. Mas, às vezes, fica difícil usar as boas, porque a gente não treinou. Certo? Então, que legal essa atividade que vocês estão realizando, fazendo uma prática, ajudando a eles se incorporar essa nova linguagem, atitudes que são boas, que fomos criadas
para viver nesse ambiente, né? Eu sei que também vocês envolvem os alunos, às vezes, em ações de impacto na comunidade, certo? Sim, sim. Com passeatas, distribuição de materiais No sinal, no semáforo. Que maravilha, que importante, gente. Porque quando os alunos, as crianças, as novas gerações aprendem um novo comportamento, um novo modelo, é possível mudar o padrão errado adquirido, talvez no lar, na vizinhança, no contexto. Obrigada por estar conosco aqui. E eu gostaria agora de convidar a doutora Simone para falar-nos um pouco, enquanto a violência psicológica especificamente. Muitas vezes não fazemos ideia o que é violência psicológica. Achamos que um soco, um empurrão, jogar coisas e quebrar. Mas violência psicológica, o que é? Que tipo de violência psicológica podemos ter? Primeiro, prazer estar aqui. E, apesar de ser um assunto difícil, pesado, mas que bom que a igreja está dando a oportunidade para a gente poder falar sobre esse assunto, porque o conhecimento, ele liberta, né? E aí a gente precisa começar a entender exatamente isso. O que é violência psicológica? Quando a gente fala de violência psicológica, nós estamos falando de uma agressão, só que ela não é uma agressão que tem marcas físicas, mas ela traz profundas marcas psicológicas. E aí a gente precisa entender o que é isso. Nós estamos falando de marcas mentais e marcas emocionais. Então, quando a gente fala de violência psicológica, é muito importante que você entenda que vai impactar no conceito que você tem sobre si mesma, ele é abalado. Então, os pensamentos que você tem a respeito de si mesma, eles são abalados. E isso vai repercutir também na nossa identidade, inclusive na personalidade. Como que é isso, Simone? É só você imaginar uma pessoa cheia de vida, feliz, e quando ela está exposta à violência psicológica, ela muda completamente o jeito de ser. Então, uma pessoa extrovertida começa a se isolar, começa a ficar mais calada, reservada. Ela muda o jeito de ser, justamente porque ela está sendo exposta à violência. E aí a gente precisa... É um processo que vai devagarinho, né? Sim. Imperceptível às vezes, mas se você parar e avaliar como que estava aqui há 5 anos, ou antes de entrar nesse relacionamento, talvez tenha uma forma de perceber, né? E aí é quando a gente começa a ver, Anne, nossa, mas ela não era assim. Nossa, mas ela mudou tanto. Nossa, eu estou até desconhecendo a minha amiga. A gente escuta esse tipo de fala, porque justamente teve um impacto na autoestima, na personalidade, na identidade. E sabe uma outra coisa muito importante? Vai impactar diretamente na percepção que você tem da tua realidade. É uma distorção da realidade. Eu começo a enxergar a realidade de uma maneira distorcida. O que é isso na prática? Vamos lá. Tem alguém que está me agredindo, em termos de palavras, porque a gente vai ver essa questão que tem um poder aí, que ele é opressor e de dominação. E aí eu começo a pensar, mas é porque é uma personalidade forte. Ele está fazendo isso, controlando a questão da minha roupa, com quem eu ando, porque ele quer me proteger. Então, eu distorço a realidade. Então, é muito importante que a gente pense, eu tenho uma capacidade de julgamento em relação a situações que podem me colocar em perigo, e a violência psicológica, ela vai distorcer essa minha capacidade de julgamento. Que importante a gente ter uma rede de contenção que pode nos dar um outro foco do que a gente está tendo. Sim. E a gente poder ter esse feedback. Sim, exatamente. Né? E aí, quando você traz essa questão da rede, a gente precisa prestar atenção, porque violência psicológica, existe uma relação de poder. Mas, Simone, existem relações de poder? Ok, mas é uma relação de poder que tem opressão e dominação. Controle. Exatamente. Que aí, o que seria essa opressão e essa dominação? O controle, humilhações, ameaças, xingamentos, rótulos que começam a ser colocados. Você é uma louca, que besteira, para com isso. Então, tem aí uma relação verticalizada em que um oprime o outro. Por exemplo, Simone, se eu, vamos supor,
Não, é minha realidade, mas vamos supor, eu escolho fazer o X assunto desse jeito por medo à reação do meu marido. Sim. É um tipo de abuso que estou sofrendo? E aí você trouxe um aspecto muito importante para a gente sinalizar. Normalmente, a vítima de violência psicológica, ela vai, o medo, a culpa, esses sentimentos eles são muito comuns, eles são muito frequentes. Então é aquela coisa, chegou, eu tô tensa, saiu, eu tô aliviada. A gente vê esses sentimentos vivos demais na vida dessas pessoas. A gente vê também a ambivalência. O que é isso? Você ama, mas você tem medo. Você sente raiva, mas ao mesmo tempo você ama. Então, é uma mistura de sentimentos que começa a fazer parte da nossa rotina. Isso traz prejuízos psicológicos absurdos. Adoece a pessoa, certo? Porque é uma duplicidade aí que não pode conviver muito tempo, porque acaba adoecendo a pessoa. Exatamente. E aí é quando a gente precisa pensar o seguinte: a violência psicológica, ela não acontece só dentro de casa. Ela vai acontecer na escola, ela vai acontecer no âmbito profissional, ela vai acontecer dentro da família, nas relações de amizade. Por isso que a gente precisa falar. Tem um verso que eu falo muito: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele vai te ajudar a começar a enxergar a realidade como de fato ela é. Por isso que eu quero que você entenda. Às vezes, você pode estar achando que está tudo bem, que faz parte dos relacionamentos. E eu entendo, sim, que as discussões, elas fazem parte dos relacionamentos, os desentendimentos, eles fazem parte dos relacionamentos. Agora, quando essas discussões, quando esses desentendimentos, eles envolvem relação de opressão, de dominação, em que você se sente acuada, prisioneira, eu quero que você saiba que isso não é normal. A gente começa a se acostumar, a gente coloca o anormal como se ele fosse normal. E aí eu preciso destacar mais um aspecto. Crianças que estão crescendo em um ambiente em que a violência psicológica ela se faz presente, elas acabam também entendendo isso como um comportamento normal. E sabe o que vai acontecer lá na frente? A gente não escolhe pessoas saudáveis. Grava isso. A gente escolhe aquilo que é familiar. Se eu venho de uma família saudável, tudo certo. Agora, se eu venho de um ambiente que ele é tóxico e você começa a entender o que a gente está falando aqui, sentimentos ambivalentes, quando a gente começa a falar essa relação verticalizada, a relação de poder em que você se sente acuada, se sente aprisionada, o medo e a culpa tomando conta, a tendência dessas crianças fazerem escolhas lá na frente e repetirem esse mesmo padrão é grande. Porque elas se acostumaram, elas tornaram trivial aquilo que é anormal. É muito forte isso, né, Anny? É muito forte. E eu estava pensando, quantas coisas teremos como sociedade e como cristãos, que a gente fala, cristão não faz, né? Mas violência psicológica pode ser tão fácil em cair. E eu ser uma pessoa que está exercendo violência psicológica, eu pensava, meu Deus, eu preciso olhar primeiro para mim. O que eu tenho que corrigir, porque essa é uma escolha que eu tenho liberdade para fazer. Sim, eu posso, se eu perceber, começar esse processo de mudança. Sim. Mas se eu estou sendo vítima, como eu reconheço? Já estivemos falando, mas tem vários tipos de violência psicológica. Sim. Como a gente reconhece? Precisamos entender, conhecer, né? Vamos entrar rapidinho na questão dos tipos. Quando a gente fala de tipos, então a gente tem a violência contra a mulher. Então, tinha que ser mulher. Tá vendo? Então, a gente percebe. E aí, o que acontece? Tem uma questão cultural envolvida. O problema da violência psicológica é porque a gente vive em uma cultura em que, de alguma maneira, a gente encara com naturalidade situações em que ocorre desrespeito. E eu quero que você comece a entender. É uma relação de poder em que há opressão e dominação. Então, se eu estou me sentindo superior a alguém e, por causa disso, eu começo a rotular, a xingar, isso é violência psicológica. Isso não é natural. Isso é anormal. Se eu insisto, eu estou colocando aquilo que é trivial como normal. E aí tem a violência infantil. Esse é o pior tipo. Violência psicológica infantil é o pior tipo, porque se eu sou adulta, aparentemente, teoricamente, a minha personalidade, a minha identidade, está tudo formado, aparentemente. A criança não.
E se eu sou adulta, eu consigo perceber e eu consigo buscar ajuda. Como que temos mais ferramentas psicoemocionais para lidar e trabalhar. Sim. Mesmo assim, posso ficar derrubada. Sim, e tem aí anos e anos para eu conseguir reerguer. Agora, a criança, ela não tem capacidade para identificar que ela está sofrendo violência. E agora imagina, uma pessoa que ela ama demais é a pessoa que está causando mal para ela. Então, ela não vai conseguir sair dessa situação. É impossível ela sair. Ela precisa que alguém tire ela dessa situação. E é alguém que ainda não tem identidade formada, personalidade formada. Então, você imagina os prejuízos disso a longo prazo, como que é uma criança que acaba se tornando muito mais vulnerável a repetir padrões, a adoecimentos de todas as formas e também ser um abusador futuramente. Então, por isso que é tão grave a violência psicológica e por isso é tão necessário hoje, a gente escuta muito e realmente a gente precisa falar mais sobre isso, sobre educação parental, que é uma das melhores formas de prevenção em relação à violência infantil. Violência nos relacionamentos, e aí eu quero que você entenda. Um homem e uma mulher, eles são iguais. São dois adultos que estão prontos, estão formados, e a Bíblia fala, é partilhar a vida. Partilhe, desfrute a vida com a mulher da tua mocidade, é para partilhar. Se tem alguém que está dominando o outro, isso aqui é um relacionamento disfuncional. Relacionamento não é para alguém dominar o outro ou cuidar do outro. Se o outro precisa de ajuda, ok. Mas quando essa relação começa a ser marcada por alguém que é muito vulnerável e o outro precisa cuidar e proteger o tempo inteiro, me desculpe, isso não é um relacionamento conjugal. Vai anulando a outra pessoa, sim, vai desestruturando a outra pessoa. Sim. Mas como posso prevenir? Como posso sair daí? Fala um pouquinho disso. Tá. A melhor forma da gente prevenir é por meio da educação e conhecimento. E sabe o que me chama a atenção? O Brasil, ele tem uma das melhores leis no mundo em relação à proteção contra a violência. Mas os índices estatísticos, eles são muito altos em relação à violência no Brasil. E aí é importante que a gente pense que, quando a gente fala de prevenção, existem 3 palavrinhas. Não esqueça disso. A primeira é respeito. Qualquer atitude que você tiver em relação ao outro, ela precisa ser regada pelo respeito. Só que para eu respeitar, Anne, eu preciso ter empatia. O que é empatia? É a segunda palavra. É me colocar no lugar da outra. É eu perceber que aquilo ali pode ser mal, pode ser ruim, pode ser prejudicial para outra pessoa. Mas, para eu desenvolver empatia, eu preciso saber manejar as minhas emoções. A Bíblia fala sobre domínio próprio, e a Bíblia, inclusive, é repleta da importância do domínio próprio. E aí é nessa hora que a gente começa a entender. As pessoas que são abusadoras são pessoas que são completamente desconectadas de si mesmas. E isso acaba fazendo com que elas não tenham empatia, quanto mais respeito pelo outro. Então, a forma de prevenir é por meio do conhecimento. E aí, nessa hora, está aqui algumas orientações para você. Você vai começar a ler sobre comunicação não violenta. Você vai começar a ler sobre a arte de negociação. Você vai começar a ler sobre treino à assertividade. Você vai começar, se você for pai, se você for mãe, é muito importante que você leia sobre educação parental. Inclusive, a instituição adventista, ela tem livros que são best-sellers quando a gente fala em relação à educação parental. A Orientação da Criança é um livro maravilhoso. Então, é necessário que a gente vá em busca de conhecimento, porque só essa é a forma mais viável da gente mudar essa realidade. Inclusive, vou pedir permissão aqui para eu ler um verso que eu acho muito forte. Ele está em Isaías 1,17. Ele diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Eu fico pensando, esse verso foi escrito há mais de 2000 anos. E como ele é atual, é aprender. Eu não consigo fazer o bem, eu não consigo respeitar, eu não consigo ter empatia se eu não aprender. E aqui está falando claramente, acabem com a opressão.
Relação em que há opressão e dominação, isso é completamente tóxico, vulnerável e perigoso demais. Eu sei que a gente não tem tempo, eu só queria que você anotasse para você ler na tua Bíblia, ok? Não é nem na minha, é na tua Bíblia. Efésios 4, versos 29 a 32. Aqui tem um tratado de como você prevenir violência psicológica dentro da tua própria casa. Que maravilha! A Bíblia está cheia de conselhos de todo tipo, orientações que Deus, que foi quem nos formou, deixou lá. São pérolas maravilhosas. Obrigada por compartilhar alguma delas e obrigada por nos repassar tanta luz. Jogar tanta luz nessas pessoas que estão nos acompanhando nessa live. E sabe, eu estava pensando, Deus te criou a sua imagem e semelhança. Jamais esqueça isso. E você é muito valiosa ou valioso. Nunca esqueça isso. Nunca acredite o que outra pessoa falar, se eu o contrário do que acabei de te falar. Por quê? Porque não sou eu quem falou, é Deus. Deus que fala isso de ti. E Jesus falou assim, tudo que fazemos no outro é como que estivéssemos fazendo nele mesmo. Então, você se está pegando por aí, mesmo eu estou fazendo autoavaliação, né? Agora que a gente está falando, nossa, eu não estou gostando como eu estou falando, tom de voz, às vezes você pode estar falando certinho, as palavras certinhas, mas o tom de voz já é violência psicológica. O olhar que está crucificando alguém, fogo dos olhos, está saindo aí para controlar, né? Gente, Jesus não é assim. E você nunca falaria para Deus desse jeito. Ele te ama mais do que ninguém. E Ele quer que você, aqui ainda nessa terra imperfeita, você tenha um pedaço do céu aqui na terra. E logo, quando Jesus voltar, tudo vai ficar na ordem original com que Deus criou. Mas, por enquanto, não esqueça o seu valor. Não esqueça que Deus está para te ajudar, tanto para sair em frente de um relacionamento no qual você é vítima. Deus vai te abrir portas, procura ajuda. Mas se você se está pegando com algumas atitudes de violência e abuso, gente, olhe para Jesus e decida ser como Ele. Ele vai te ajudar. Você vai ser mais feliz. Você vai vivenciar outro nível no seu relacionamento, porque Deus planejou isso para ti. Obrigada, doutoras, por estar aqui conosco. Obrigada por abençoar essa live e as pessoas que estão nos acompanhando. E, gente, que melhor maneira de terminar esta live que fazendo uma oração, porque Deus te ama e que o melhor para você. Vamos orar? Pai amado, obrigada porque o Senhor está da nossa parte. Sendo que a gente erra, às vezes queremos te pedir que o Senhor nos ajude a te imitar, a aprender do modelo do céu, para sermos mais felizes, para ser agentes de felicidade e cuidado no nosso lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Decidimos ser como Jesus. Nos ajude. Mas se alguém está sofrendo abuso, violência psicológica ou de algum outro tipo, conforta seu coração, que essa pessoa possa te ouvir, a ti, o que o Senhor fala dela, e que possa pedir ajuda, aprender novos caminhos, pedir ajuda para levar o seu relacionamento, se for possível, a um nível que Deus, o Senhor, quer para eles. Caso de não ser possível, porque intervém mais de uma vontade lá, Pai, que essa pessoa possa achar a ajuda necessária para resolver a sua vida em segurança. Fica conosco para sempre. Em nome de Jesus, eu te peço uma bênção para cada ouvinte que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém.
Obrigada mais uma vez a vocês duas, doutora Simone, doutora Allen, para cada um dos convidados que estiveram aqui conosco. E obrigada você que assistiu. Seja também um agente, compartilhe essa live a partir de hoje, sábado 20, com outras pessoas que vão estar precisando esse conteúdo abençoado. Fica com Deus. Thank you.